Bem-vindos nesta mesa número 16, o grande romance americano, com Marlon James e Paul Beatty. Marlon é jamaicano, nascido em Kingston, mas desde o ano 2007 mora em Minnesota, nos Estados Unidos, onde é professor de escrita criativa e literatura. Ele é autor de 3 romances. O mais recente deles, Breve História de 7 Assassinatos, mereceu o prêmio Man Booker no ano 2015. O livro está sendo lançado no Brasil pela Intrínseca, na tradução de André Charnobai. Numa resenha, o New York Times descreveu assim o livro: é como um remake do filme Balada Sangrenta, feito por Tarantino, com trilha sonora do Bob Marley, e roteiro de Oliver Stone e William Faulkner. Então, welcome, Marlon. Thank you. Paul Beatty nasceu em Los Angeles, na Califórnia, mas hoje mora em Nova York, onde é professor de escrita criativa na Universidade de Columbia. Ele se formou em psicologia antes de virar escritor. Começou a vida de autor como poeta. Ele fazia parte da turma de slams de poesia do New York Poets Café. Editou um livro chamado Hokum, uma antologia do humor afro-americano. E já publicou 4 romances. O Vendido, o mais recente, foi lançado em 2016 e mereceu também o prêmio Man Booker, a primeira vez que um americano ganhava o prêmio. Está sendo lançado no Brasil pela editora Todavia, na tradução do Rogério Galindo. O livro foi chamado pela crítica de obra maestra cômica e o próprio Paul tem sido descrito como o autor mais engraçado dos Estados Unidos. So, welcome, Paul. No, thank you. So let's get right down to it. Is the sound okay? Can you? O som estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Okay. Ok? So far, so good. Então, até aqui tudo bem. Bom, Marlon, brief history of 7 killings A breve is história a de novel with 7 over 70 assassinatos tem characters. 70 personagens. Are narrators. It involves CIA 50 agents, deles gangsters, tem agentes da music CIA, jornalistas, moves músicos, from Jamaica in the gangsters, vai 70s da to the Jamaica dos US anos in the 70 para os 80s. Estados Unidos nos anos 80. My question A minha is, pergunta what were é, you thinking? você estava pensando o I quê? don't think I was thinking at Eu, all. aliás, eu acho That's que eu não the estava problem. pensando em nada, esse era o problema, eu não estava pensando direito na época. Eu resolvi escrever o meu livro mais curto. Eu estava escrevendo esses romances de crime, Jim Thompson, Jean-Patrick Machel, e eu realmente queria escrever um romance de crimes, enfim, eu não sei. O primeiro capítulo que eu escrevi está na página 458, na versão em inglês. Então, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Até mesmo a parte do Bob Marley entrou um pouco depois. Eu ficava tentando escrever assim, romances curtos e eu escrevi histórias curtinhas. Eu me lembro que eu estava conversando com a minha amiga Rachel e eu disse, eu não sei que história é essa que eu estou escrevendo. E ela, por que você acha que é só uma história? Você já leu o Faulkner, então você sabe como é. Aí eu parei para pensar nisso e foi aquele momento, eureka, quando você está falando de uma história de um lugar como a Jamaica, não pode ser a história de uma pessoa só. No momento que eu vi a Cidade de Deus, por exemplo, eu entendi por que eu tinha tantos personagens, porque um personagem só não pode contar a história daquele lugar. E isso aconteceu mais ou menos, foi uma necessidade, foi o que aconteceu. E também eu tive que matar todo mundo para poder continuar escrevendo meu livro. Né? E à medida, como você explicou, toda a ideia da história da tentativa de assassinato do Bob Marley em 1976, e curiosamente ele é o personagem que não tem uma voz própria, né? Nós ouvimos muito sobre as pessoas à sua volta, você sequer menciona ele pelo nome, ele é sempre referido como o músico. Por que você fez essa escolha?
Bom, duas coisas eu acho que foram um fator decisivo. Primeiro, eu queria o Bob Marley que eu conhecia, mas eu não conhecia o Bob Marley. Bob Marley já era um ícone quando eu nasci, ele já era uma figura que, enfim, eu nunca vi o Bob Marley. Eu não sei qual era o cheiro que o Bob Marley tinha. Ele, até então, ele era um ícone. Bob Marley, para mim, era, enfim, uma série de coisas, até mesmo o tratamento dele do câncer, enfim, você não pode fazer, na verdade, um enxerto de pele para um melanoma, que era o câncer que ele tinha. Mas, enfim, esse é o drama da luta contra o câncer. E eu queria manter esse drama também. E, enfim, eu estava... você se lembra que eu vi um ensaio escrito Frank Sinatra, que o Gaita Lees escreveu, Frank Sinatra tem um resfriado. E o Gaita Lees, ele não me lembro onde ele foi, se foi Miami, Los Angeles, ele foi entrevistar o Sinatra. E o Sinatra não queria falar com ele, ficava dando desculpa, o Sinatra está com um resfriado e tal. E quase que, por acaso, ele revolucionou o jornalismo, porque ele entrevistou todo mundo à volta do Frank Sinatra. E assim criou um perfil. E foi interessante isso para mim. Enfim, quem são as pessoas que estão à volta do Bob Marley? Eu vi uma foto e falei, quem é aquela pessoa que deixou aquela coisa ali no lixo? Enfim, eu fiquei interessado nas pessoas que ficam mais assim nos bastidores, né? O Marley, enfim, já tem 15 biografias dele, então eu quis escrever sobre as pessoas à volta dele. Você disse que também você tentou entender aquela década, a década que você viveu, mas você tinha talvez uma vida convencional de classe média, então você era um pouco afastado dessas coisas que você fala, né, no seu livro. Sim, um pouco afastado, mas também não. Meus pais eram policiais. Minha mãe era uma detetive, meu pai era um policial que acabou desistindo e se tornou um advogado. Então, enfim, eu tinha, claro, uma casa estável, mas a minha mãe chegava e disse, olha, não vai naquela vizinhança semana que vem, não vai naquele bairro, não. Claro, porque haveria um tiroteio na semana seguinte, ela não sabia dessas coisas. Então tinha isso, essa proximidade. Mas um país como a Jamaica é que, por um lado, são 10 tipos de Jamaicas diferentes, mas ainda assim é um país bem pequeno. Então, se uma coisa acontece em West Kingston, ainda vai reverberar, ainda vai impactar o resto do país. Então, eu não sentia que eu estava seguro. Eu me sentia seguro porque meus pais eram, durões. Agora, fora isso, você não tinha essa sensação... Vamos dizer de outra maneira. Na Jamaica, você tinha aquela sensação de que estamos todos juntos no mesmo barco, para melhor ou para pior. Você vai ler um trecho do seu livro? Só para dar uma ideia do que acontece? Poderia só dizer o que está acontecendo? Bom, esse é o segundo personagem, o nome dele é Bamba, e ele tem 14 anos, e ele já foi doutrinado por uma das piores gangues da Jamaica. Ele vem de muito sofrimento, e isso é um pouco a história dele. Ele já, enfim, ele estava só esperando ganhar a sua primeira arma, e o personagem, então, dá a ele uma arma. Então é esse. Ele é um dos 7 que tentaram matar Marley. 8, na verdade. 8 tentativas, na verdade, de assassinato, mas o título é só 7. O 8º, na verdade, pediu perdão ao Bob Marley e o Bob Marley perdoou, mas assim que o Bob Marley morreu, ele sumiu. Então, eu não sei o que é, por isso eu escrevi só 7 e não 8 assassinatos. Então, esse é o Bambam dos personagens. Eu sei que eu tinha 14 anos, disso eu sei. Também sei que muita gente fala muito, especialmente o americano, que nunca cala a boca e sempre começa a rir cada vez que fala de você. E é meio estranho como ele fala o teu nome junto com o nome de pessoas que a gente nunca ouviu falar, tipo Allende, Lumumba, que parece mais um país de onde vem o Kunta Kinte. O americano passa a maior parte do tempo escondido atrás dos óculos escuros, como se fosse um padre dos Estados Unidos que veio falar com os pretos. Ele e o cubano vêm às vezes juntos, às vezes separados. E quando um fala, o outro sempre fica quieto. O cubano não mexe com a arma, porque, como ele diz, as armas sempre precisam que a gente precise delas. E eu sei, eu dormia numa caminha de armar, e que minha mãe era uma vadia, e meu pai era o último mocinho que tinha sobrado na favela. E eu sei que a gente ficou vários dias de olho no teu casarão na Hope Road, e lá pelas tantas tu veio trocar uma ideia sobre Jesus, e a gente fosse Judas, e alguém disse, vai em frente, faz o que você tem que fazer.
Mas eu não consigo lembrar se fui eu que te vi, ou se alguém que disse que te viu, e que aí eu fiquei achando que eu te vi também. Tu saindo da varanda dos fundos, comendo uma fatia de fruta-pão, e aparecendo do nada, como se tivesse altos lances para tratar na rua aquela hora da noite. E ficou paralisada, totalmente chocada, que tu estava pelado. E aí, ela tentou pegar na tua fruta, porque ela queria provar. E mesmo com todo esse papo de rasta que não curte mulher fácil, vocês começaram a trepar todo o volume e eu saí contando para geral, mesmo sem ter visto nem ouvido nada. E aí tu vai lá e escreve com uma música sobre isso. O moleque de Concrete Jungle veio naquela mesma lambretinha verde de mulherzinha 4 dias seguidos, às 8 da manhã e às 4 da tarde, para buscar aquele envelope marrom. Até que a nova equipe de segurança começou a não deixar. A gente está ligado nesse lance também. Em 8 Lanes e Copenhagen City, tudo que tu pode fazer é observar. O papo mole no rádio diz que o crime e a violência estão tomando conta do nosso país, e se algum dia a coisa vai mudar, nós vamos ter que esperar para ver. Mas tudo que a gente pode fazer aqui nas 8 Lanes é ver e esperar. E eu vejo a água cheia de merda correndo pelas ruas, e eu espero. E eu vejo minha mãe aceitar 2 caras por $20 e cada um, e mais um que paga 25 só para gozar dentro, e ainda espero. Eu vejo meu pai ficar de saco cheio que bate nela como se fosse um cachorro. Eu vejo o zinco no teto ficando marrom de ferrugem e a chuva abrindo buracos nele como se fosse um queijo gringo. E eu vejo 7 pessoas num quarto, uma delas grávida, e outras trepando ali mesmo, porque são tão pobres que não podem nem se dar ao luxo de sentir vergonha. E eu espero. Obrigado. Muitos dos personagens, os personagens jamaicanos, falam em patuá. Como que você administrou essa diferença de registro, sabendo que o seu público, enfim, seria do mundo anglófono? Em algum momento eu tive que parar de pensar sobre isso, porque na Jamaica há muitos patuás diferentes. Boa parte dos jamaicas, todo mundo acha que eu fiz faculdade fora, que eu falo assim, eu falo diferente, enfim, como se eu tivesse visto muita televisão, eu não falo jamaicano direito. E eu também queria captar isso no meu livro. Então, a Nina Burgess fala patuá, e o Josie Well fala patuá, Bam Bam fala patuá, mas não são o mesmo patuá, por conta das diferentes razões, classe, geografia, o que for. Outra coisa que está no livro é que todo mundo tem essa obsessão com falar bem. Todo mundo fica falando, aquela pessoa não fala bem, aquela pessoa não fala direito, aquela pessoa fala mal, apesar de todos falarem mal. Mas eu acho que toda a causa de padrão de inglês não é uma bobagem, não existe um inglês padrão. Eu acho que as pessoas falam diferente. Os ingleses acham que falam melhor, mas é um inglês horrível que eles falam lá na Inglaterra. Se dependesse, enfim, a gente teria a língua morta em 1950 já, o inglês já estaria morto. Eu queria que os personagens, eu queria que as vozes, que às vezes, enfim, fossem diferentes, de ser a voz que vem de dentro. E é uma coisa que a minha geração e algumas gerações estão fazendo, mas a gente sempre ouviu falar que era uma coisa risível, que era uma coisa que você usava só para história em quadrinho, e não a voz de personagens sérios ou de uma literatura séria. Para os músicos de reggae, falar de patuá era uma coisa séria. Enfim, uma língua que eu posso usar para falar sobre coisas sérias. Muito obrigado. Paul, eu queria perguntar a você, para falar um pouco sobre do sellout, do vendido. Enfim, qual é a ideia central do seu livro? É que, enfim, existe um homem negro em frente da Suprema Corte, ele está sendo julgado por tentar reinstaurar a segregação e a escravidão nos Estados Unidos. De onde veio essa ideia? Ah, sabe lá. Sabe lá. Eu não sei, mas para mim, o Marlon falou uma coisa interessante sobre, enfim, a razão pela qual você tinha todos esses personagens era para tentar contar uma história completa. Eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa coragem toda. Eu tento contar uma história muito restrita, limitada. Então, sei lá, quando você falou dessa coisa qual é a questão central? Eu queria poder surfar, eu acho que é isso. Eu queria encontrar uma desculpa para surfar.
Para mim, o livro começou com a personagem de Harmony. Pode falar um pouco sobre ela? É difícil, na verdade, falar sobre a Harmony. O Harmony, na verdade, é um personagem, um homem. Ele é muita gente. Sou eu, um cara que vivia lá no meu bairro, um cara chamado Eddie Smith, que era um dublê. E sempre prometia dizer, gente, vou colocar vocês nos cinemas. Então, é um composto de muita gente, é um leque de pessoas. São afrodescendentes, afro-americanos, homens, menestréis, comediantes, do cinema mudo até agora. Sei lá, eu fui visitar um cinema, Stephen Fetchit. Você se lembra disso? Uma estrela antiga. Ele é o negão, a quintessência do negão. Ele é a figura do ridículo. E, enfim, eu fui ver um escritor que eu admiro muito. O nome dele é Mary Baracus. E ele estava falando sobre Stephen Fetchit. E ele dizia, Stephen Fetchit, vai lá pegar aquela garrafa d'água. Enfim, ele levava 20 minutos para pegar lá o balde d'água, andando devagarzinho, e ele falava devagar. E a Mary disse, só a pessoa mais dócil realmente vai correr para pegar o balde d'água. Existe uma razão para tudo isso. Eu acho que havia uma leitura interessante nisso tudo. Os batutinhas, vocês se lembram? Eu não sei se vocês conhecem as batutinhas aqui no Brasil. Em inglês era Little Rascals. Você conhecia os Little Rascals? São os batutinhas. Vocês viam os batutinhas aqui no Brasil? Tinha isso? Sim, eu vejo que algumas pessoas aplaudindo aqui os batutinhas. Enfim, os batutinhas, tem que explicar talvez os batutinhas. Era um show, são essas crianças, enfim. Eu acho que começou nos anos 20 e durou até um pouco depois da Segunda Guerra. Enfim, eram os filmes, era mostrado antes dos filmes. Não, mas mostrava assim antes do filme principal. Eles mostravam antes dos filmes, mas eu assistia na televisão. Eu chegava depois da escola e assistia na televisão, como se fosse uma série de TV. Então, muitos desses episódios eram filmados na minha vizinhança, perto do meu bairro. Então, eu e meus amigos, a gente tinha uma atração até especial pelos batutinhos por causa disso. Eu não sei falar muito bem sobre isso, mas então o Buckley dos batutinhas, ele é um ícone, como o Stephen Fetchit, ele era uma representação do preto. E nunca sumiu e continua forte até hoje, essa representação. E nos batutinhas, como são sempre criancinhas, as criancinhas envelheciam e saíam da gangue. Então sempre havia um negro que era uma figura central no show e as pessoas envelheciam, mas o substituto dele estava sempre ali perto, né? Uma outra criança. Então quando ele chegava a 10 anos ou 35, ele entrava e ele seria o novo Buckley. Então era interessante para mim, quem seria o próximo Buckley? Enfim, quando mudasse a estrutura racial, qual era a carreira que ele teria, quem ele seria? Então era o Buckley Understudy, o substituto do Buckley, que era quem ficou na minha cabeça. E eu ficava brincando com a ideia de quem seria. E todo o resto, os outros conceitos saíram daí, eu acho. Então essa foi a origem do personagem Harmony. E o narrador. O narrador que ele passou por muitas experiências sociais e psicológicas pelo pai, condicionando ele, enfim, dizendo, olha, essa vai ser a experiência de ser preto e tal. De onde veio toda essa experiência psicológica? Vem de slogans constantes, todo mundo dizendo para você quem você deve ser, como você deve ser o tempo todo. E antes que eu comecei a escrever, eu recebi o doutorado em psicologia. E a psicologia sempre faz parte de como eu vejo o mundo. E isso por qualquer razão que seja, eu queria fazer com que isso fosse a parte principal do livro.
Às vezes eu faço isso de forma mais sutil e era só aquela ideia de como que alguém vai criar alguém, educar alguém teoricamente, como seria isso? E enfim, eu às vezes invento esses personagens corajosos que vão tentar sempre fazer o impossível. E é claro, até já muitos não sobrevivem assim, para trazer de volta a segregação. Esse não é o objetivo. Ele quer voltar a uma cidade que foi apagada do mapa, mas por aí. É só tentando, enfim, usar seu tempo da melhor maneira possível. É Califórnia, não tem muita coisa acontecendo por lá. Ele quer fazer alguma coisa com a vida. Quase cada crítica do seu livro e resenha usa sátira. Eu sei que você não gosta muito de ser um escritor satírico, ser descrito assim. Quando eu penso de escritor satírico, penso em Mark Twain fazendo paradas de trem e tendo que ser engraçado na estação de trem. E eu tento evitar isso no nível mais pessoal. Eu acho que também é uma palavra muito preguiçosa, porque significa qualquer coisa. Você não tem que enfrentar nada quando você diz alguma coisa satírica. Isso em Londres, uma mulher, o bairro chama-se Hackney, não é sátira, é a vida real. Então, para mim, sempre é interessante que um crítico diz que é uma sátira daquilo e o outro diz que é uma sátira daquilo outro. Então, é uma palavra que eu acho que as pessoas escondem por trás sem querer dizer nada. Então, certamente é engraçado. Engraçado, cômico não me incomoda. O que esse efeito cômico permite fazer como escritor que você não pode fazer? Eu não escrevo para tentar ser engraçado. Como eu sempre escrevi, eu me considero contador de piada. Não sou isso, mas eu acho que parte do humor está na perspectiva dos personagens sobre o mundo. Não é que seja parte disso, mas é como eu sou, é como eu escrevo. Eu escrevia poesia há muito tempo. Nem pensei em ser engraçado. Tudo que você escreve é sempre tão engraçado. Eu tive que pensar 2 vezes sobre o que estava fazendo. Eu tento nem pensar sobre isso, porque é mais uma tarefa que eu quero pesar na minha vida, ter que ser engraçado. Você pode ler, então, um trecho do livro? A abertura do livro pode ser difícil de acreditar vindo de um negro, mas eu nunca roubei nada. Nunca soneguei impostos, nem trapaceei no baralho, nunca entrei no cinema sem pagar, nem fiquei com o troco a mais dado por um caixa de farmácia, indiferente às regras do mercantilismo e às expectativas do salário mínimo. Nunca assaltei uma casa, não roubei nenhuma loja de bebidas, nunca entrei num ônibus ou num vagão de metrô lotado, sentei num lugar reservado para idosos, tirei meu pênis gigante da calça e me masturbei até gozar com um olhar pervertido, ainda que um pouco abatido. E, no entanto, aqui estou eu, nas cavernosas instalações da Suprema Corte dos Estados Unidos, com meu carro estacionado de maneira ilegal na Constitution Avenue, as mãos algemadas atrás das costas, já tendo abandonado e dito adeuzinho ao meu direito de permanecer calado enquanto me mantenho sentado numa cadeira com o estofado grosso, que mais ou menos como este país não é tão confortável quanto parece. Para mim, essa última frase explica grande parte do livro. Aquela cadeira que, como os Estados Unidos, não é tão confortável quanto parece. Como falamos sobre humor, eu leio um trecho do livro, as pessoas começam a rir as gargalhadas. Eu leio o mesmo trecho. As pessoas estão interessadas, mas não acham tão engraçado. Ficam envolvidos. É o meu humor. Há tantas coisas. Naquele aspecto da escrita sobre a vida, sempre é fascinante para mim. É como uma frase eu sempre uso. É a mesma coisa, mas é diferente. Eu não sei como classificar as coisas.
essa ideia. É um conceito que você tem da psicologia, o que você vê, o que você pensa, que sente, não é a verdade. É, para mim, interessante brincar com isso. Como leitor, eu estava rindo às gargalhadas e me sentindo incrivelmente desajeitado. Eu me perguntava, devo rir sobre isso ou não? Eu acho que é uma reação semelhante à maioria dos leitores. Eu acho que sim. Eu não posso falar da maioria dos leitores. Eu me sinto assim na vida o tempo inteiro. Eu rio na hora errada, quase sempre. Marlon, você faz isso forçando o limite do que deve ser aceitável, as coisas que as pessoas devem dizer ou não devem, e você vai forçando o limite. Sim. Acho que é mais os personagens, dois personagens, Josie Wells e Nina Burgess, são ótimas em identificar hipocrisia, a tonelada de hipocrisia na Jamaica, tudo desde como os brancos americanos dançam até diferentes sistemas de classe na Jamaica. Eu acho que na Jamaica sempre tem a ideia que se você não rir, você vai chorar. E acaba rindo do ridículo de muito do que está acontecendo, mas eu também, no livro, estava interessado em pessoas no canto e que têm que sair brigando, as pessoas que não têm alternativa, porque, novamente, nos anos 70, a maior crise para mim é se eu gosto de Farrah Fawcett ou Jacqueline Smith em Charlie's Angels. Kate Jackson, você via Charlie's Angels, era minha melhor amiga. Ela pegava pelo pé. Kate Jackson. Era tal. Então, nos anos 70, quando você tem 6 anos, qualquer mundo é maravilhoso. Eu era muito curioso sobre o muso que não tinha a menor ideia sobre ele. Então, eu fiquei impressionado do perigo, a volatilidade das coisas que as pessoas faziam, suas escolhas. Eu nunca me afastei de coisas horríveis que as pessoas fazem umas com as outras. A violência no violento. Se eu tento pensar alguém fazendo, se Robert Downey Jr., você sabe que não vai morrer no filme. Tom Cruise não vai morrer no filme. Vai ter muito sexo, fazer muito sexo também. Tom Cruise, mas numa situação onde não há nada predeterminado. Isso eu queria buscar no livro. Isso significa que forçava os limites, porque as pessoas estão fazendo o que não fariam normalmente. Você basicamente explodiu a ideia de que você pode controlar a Jamaica e entendê-la com os personagens maravilhosos. Alex Kears, um Rolling Stone, jornalista, indo visitar a Jamaica para escrever sobre Marley, e ele diz para alguém, eu conheço a Jamaica real. E o outro diz, que bom, eu vivo na Jamaica a vida inteira e ainda não encontrei. Só os estrangeiros acham que entenderam. Eu me lembro, então, antigamente, era diretor de arte de Sean Paul. E Sean é de classe média alta e Rolling Stone. Essas revistas querem filmar as origens, então vão àquela casa de 3 andares com Doberman, com piscina. Queremos ver a Jamaica real. A Jamaica pobre é real, mas é mais ou menos pornografia de terceiro mundo que esses jornalistas têm. Eu queria não ser o clichê, mas acaba sendo clichê, porque é uma pessoa que vê tudo e não entende nada o que está acontecendo, mas ele fica obcecado, que eu não sou como aqueles brancos
é a mesma coisa como Jamaica, que é maluca, mas ele não é. Não é, pelo menos não como escritor. Ele tenta escrever um artigo e diz, não seja Hunter Thompson, que levanta a questão se há escritores, é uma pergunta para ambos, há escritores que tentam não ser. Sempre todo mundo pergunta, que muitas pessoas perguntam qual foi o escritor que mais influenciou. Não seja Hunter Thompson. Então, há alguns escritores que você tente evitar. Eu não tento ser Conor McCarthy, porque McCarthy, minha fase dele foi horrível. Como escrever coisas por ele. Ele chegou na porta e abriu a porta e atravessou a porta e fechou a porta e sentou na cadeira. Então, parece genial quando McCarthy faz. Parece ele escrevendo uma carta de amor com 13 anos, quando eu escrevo. Ele era uma influência horrível. É ótimo escritor, mas foi uma influência terrível. Eu tento nem lê-lo, porque senão eu escrevo frases assim, abro a porta, etc. Não sei se tem alguém que tentei não ser. Nunca li o Apanhador no Campo de Centeio, mas em termos de estilo de vida, tenho que tentar não ser J.D. Salinger, porque minha esposa está rindo porque ela sabe que é verdade. Em termos de estilo, eu não penso assim. Um personagem do Vendido tem uma questão que ele tenta fazer, que ele tenta reescrever todos os clássicos americanos, inclusive O Apanhador no Campo de Centeio, num registro negro. É um projeto divertido, reinventar os títulos. Não é tanto um registro negro, um cânone negro, humanista, eu acho. Alguém fez isso, escreveu, por falta de outra, uma versão politicamente correta de Huckleberry Finn. E um amigo meu escreveu um artigo defendendo isso. Tem que amar aquele livro, mas quando eu leio para meus filhos é difícil porque fala de crioulo e tudo mais. Eu disse, a beleza para mim, eu não tenho filhos, então é fácil falar, mas é isso, falar sobre por que você adora aquele livro, apesar da linguagem, essa questão, a história. Então, esse esforço, eu entendo a motivação um pouco, mas eu não adoto. Me parece quando tento lidar com escritores como Hansen, que eu gosto muito, mas ele era nazista. Ele deu uma medalha para Goebbels, Flannery O'Connor também, escritores, ou Dickens também, porque Dickens era uma grande influência e Dickens é difícil para a Jamaica, porque quando tivemos uma das maiores repressões de uma manifestação, mataram 400 jamaicanos e o governador e Dickens defendeu, então, como jamaicano, interessado na minha história, ele é uma espécie de filho da mãe, mas, ao mesmo tempo, poucos escritores tiveram uma influência tão grande sobre como eu estruturo o meu livro. Então, eu acho que, enquanto leitor, você tem que lidar com coisas assim o tempo inteiro. O que você faz com esses livros, com esses escritores? Então, alguns autores, há tantos livros que eu não tenho que ler tudo, mas eu não posso reivindicar alguma superioridade porque tem o Flannery O'Connor. Na minha casa também depende do tipo de coisas que você aguenta. Marlon, as pessoas ficam tão incomodadas, americanos, eu não vou dizer todo mundo, mas os americanos ficam tão incomodados com a contradição. Mas é um fato, sempre existe contradição. E apontamos as coisas e dizemos, aquilo é uma contradição, isso é hipocrisia, portanto, o argumento é inválido. E você falava, eu pensava, por exemplo,
Algo que eu conheço, mas algo que não me incomoda. Eu cresci em Santa Mônica, na Califórnia. Meu melhor amigo era David Eisenstein, um judeu. E nós éramos os maiores fãs do nazismo. É tão importante de como desenvolver como escritor e pensador. E o pai dele incentivava. Então, quando construímos modelos de guerra, Segunda Guerra, sempre havia aviões nazistas, alemães, tanques Panzer, e o pai levava. Havia uma indústria aeroespacial, muitos aviões, aeronaves antigas, estávamos obcecados e ninguém nos disse jamais, isso é uma contradição, não pode fazer porque era dos nazistas. Nós sabíamos de que se tratava, mas era um fetiche, e alimentava, aliás, e incentivava, e dava essa perspectiva muito esquisita. E a parte disso, eu falo sobre ele o tempo inteiro, porque era tão fundamental para mim. Eu tive a sorte de ninguém na escola católica de bater na mão com régua. Ambos romances são incrivelmente densos, com detalhes históricos, cores locais e fatos históricos. Então, quero perguntar a ambos sobre a pesquisa que fizeram para os seus romances. Eu não posso dar o exemplo. Eu passei 2 anos. Meus estudantes, meus alunos estão pesquisando para créditos. É uma vantagem de ser professor, não é? Então, quando eu começo a escrever, eu escrevo até o final, direto. Se eu for fazer isso, eu preciso de alguma autoridade. Quando eu escrevo, eu não aprendo tudo, mas eu tenho que saber o suficiente para continuar escrevendo. Se estou pesquisando, me distrai um pouco, mas eu também gosto de ler coisas chatas. Se eu acho um livro, eu vejo o que na bibliografia aqui, que eu leio registros fiscais e documentos oficiais e aspectos da ficção que a história não se importa. Eu acho que torna a ficção mais real. Eu quero saber, por exemplo, se a roupa íntima do século XIX. Então o personagem pode coçar a bunda durante a cena inteira. Então, eu quero saber que roupa usava, como limpava os dentes. O romance de Jane Austen é que todo mundo tem dentes perfeitos. Não era assim, tinham dentes podres na época da Jane Austen. Então, Heathcote tem o hálito dele, é péssimo, não chegue perto de Heathcote. Então, eu quero saber essas coisas o máximo para me sentir como quase sou um jornalista pesquisando as pessoas quando começo a escrever. Embora esteja escrevendo, é fantasia inventada, mas envolve toneladas de pesquisa. E isso é estranho. Nos seus reconhecimentos e agradecimentos, alguém corrigiu seu trabalho no caminho do aeroporto da JFK até o Bronx, em Nova York. Eu tinha errado o caminho no livro, mas teria feito uma diferença. Teria feito uma diferença para mim, se teria feito uma diferença para mim. No final do dia, não é uma questão tão importante. E você vai ter aquele nerd que não se importa, que ele vai aportar aquele erro, mas eu estou interessado na autenticidade. Eu quero estar naquele momento, o máximo possível. É por isso eu penso de coisas desse tipo, mas não me ocorreu quando eu escrevo pela primeira vez que não é o caminho correto do aeroporto. Eu quero essas coisas no livro. Meu primeiro livro, tive um tiroteio ótimo no livro, porque aquela ladra de banco no tiroteio, o revólver de 6 tiros não tinha sido inventado ainda. Tive que mudar totalmente a cena do livro, mas aquela arma não tinha sido inventada ainda. Tive que mudar. E pesquisa e escrita. Esse livro levou muita pesquisa, mas é a parte divertida.
ficar perdido. Eu não sei aonde começar com a resposta, mas quando pensando no livro, estive num retiro, Rebecca Soul, que falava sobre um livro que ela havia escrito sobre o mapeamento de São Francisco, e ela falava, e me ocorreu, de repente, o assunto, o tema, e mapear Los Angeles, como você navega em Los Angeles. E há tantas maneiras, então, parte que levou muito tempo. Eu adorei o que você disse, você queria acertar. Eu não estou preocupado em os fatos, mas eu queria me sentir certo. Mas é tudo uma mentira enorme, de qualquer maneira, mas as coisas que eu queria acertar. Eu queria usar as linhas de ônibus, embora eu esteja inventando os bairros e algumas ruas, mas havia algo nas linhas de ônibus que eu queria ter certas. Era importante para mim, como na maneira que eu navegava Los Angeles, a diferença entre quem anda de ônibus e quem não anda. Então, as pessoas, por exemplo, a pergunta que eu gosto e odeio é algo que chega e diz, onde você surfa? Porque para eles, a parte de surf parece autêntico, para outros, aquele babaca nunca surfou na vida. Eu não sei, mas para mim, é a memória dos meus amigos que surfavam. São os motivos que não surfava. Eu não ia acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus e surfar até muitas coisas. Então, esse bairro é um bairro, The Farms, é baseado num bairro real, numa cidade que chama-se Compton, na Califórnia. Então, minha irmã trabalha naquela cidade, um dos meus melhores amigos é diretor de uma escola pública. Eu estava atravessando a cidade de carro, eu vi dois caras montados em cavalo e no centro da cidade. Eu me esqueci que as pessoas ainda andam de cavalo. Mas me devolveu quando eu vejo cavalos na Califórnia. Eu já vi em Compton, eu vi em Palisades. Então, isso não é pesquisa, mas eu tive que voltar e me perguntar, enfim. Uma das coisas mais difíceis de fazer no livro é como é que eu vou fazer essa vizinhança, esse bairro fantástico, mas crível e autêntico e absurdo, tudo ao mesmo tempo. E isso, enfim, exigiu muita pesquisa, não para entender, enfim, não só entender o que era o lugar, mas saber o que as pessoas iam falar. Levou muito tempo. Eu acho que o que realmente traz vida a esse livro é que há uma consistência interna a tudo isso. As coisas, enfim, parecem autênticas porque, como no conjunto é autêntico. O que é interessante em relação à pesquisa é que você pode inventar muita coisa também. Enfim, não existe 8 lanes, por exemplo, essa rua que eu me refiro. É uma pesquisa de como as pessoas brigam por um território. E aí eu criei esse tipo de cidades míticas. Uma coisa engraçada desse livro é que muito das coisas criativas são coisas que realmente aconteceram. Um dos personagens do livro se baseia num atirador notório que era sabidamente gay. Mas, enfim, a forma que ele trabalhava era assim. Quando ele finalmente captava a pessoa, você está numa sala e ele diz, quer saber? Vamos transar e eu salvo a sua vida. Você quer salvar a sua vida. Então você vai lá e vai fazer o seu trabalho. Aí depois ele atira na tua cabeça de qualquer forma. E ele acabou preso foi porque descobriram o DNA dele na boca da vítima. E a coisa mais estranha é que ele deu uma coletiva de imprensa, não para dizer que ele era culpado, mas ele quis dizer que não, que na verdade ele era macho, que ele era um homem, não era gay e tal. Eu tenho 40 namorados, eu tenho 200 filhos, eu não sei como é que o meu DNA ficou na boca daquele homem. Ele só queria dizer que ele não era gay. Enfim, essas coisas doidas que vão enriquecer o romance. Enfim, leva a lugares que você nem imaginava que você ia. Poxa, nem imaginava que eu ia. Enfim, de repente aquilo dá aquela luz. Enfim, você escreve naquele momento, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho que seguir com isso. Não.
Uma pergunta para os dois. Como que vocês lidam com a expectativa de que você vai escrever sobre questões que são importantes para os negros ou jamaicanos? Vocês sentem que você tem que explicar a Jamaica para outros? E você sente que isso é uma coisa que você quer se afastar ou não? Não, eu não. Na verdade, não. Eu não tenho esse problema. Eu sinto... Existe uma Jamaica que me interessa, que eu quero escrever sobre ela. Já escrevi 6 romances sobre Jamaicas diferentes. As Jamaicas que me interessam escrever. Eu não... Você não pode escrever sobre um mito. Você não pode falar sobre as expectativas quando você escrever, porque senão alguém vai sempre se desapontar. No dia depois que meu livro foi lançado, enfim, as manchetes no jornal dizendo, ficamos muito orgulhosos, mas é muito grande, a imagem errada da Jamaica, isso, aquilo outro. Olha, eu não trabalho para o Conselho de Turismo da Jamaica, eu sinto muito, não é? Eu não quero tratar lindas pessoas e praias maravilhosas. Ao mesmo tempo, também não estou interessado nessa coisa também de, enfim, demonizar o país também. Eu estive num painel com outro colega, como nós ainda temos essa expectativa, ele sentia essa expectativa de ser um autor indiano, era um colega indiano, e eu tenho a expectativa de ser um jamaicano. Eu não posso falar sobre fantasia, não posso fazer uma história em quadrinho de super-herói, porque senão tem que ser preto. Pode ser, pode não ser, e daí? Mas eu levei um certo tempo, por exemplo, para aceitar que eu poderia escrever o romance que eu estou escrevendo, porque ainda esse tipo das coisas que são esperadas de nós, enfim, de escritores negros ou do terceiro mundo, ou que são gays, ou que moram nos Estados Unidos, você, enfim, deixa rolar, né? Eu acho que você não pode trazer tudo isso para a sua página, porque senão vai aparecer. Paul, e você? Você tem a ideia de que as pessoas esperam que você escreva como um autor negro? Essa é uma coisa que você tenta se afastar disso ou não? Não, eu não tenho essa ideia, não. Eu acho que nada é universal, né? Tudo é não universal como todo o resto. Eu já descobri isso muito cedo na minha vida. E eu acho, é uma pergunta que sempre é feita. As pessoas me perguntam, será que alguém não negro poderia ter escrito seu livro? Eu digo, eu sou o único puto que poderia escrever meu livro. Eu espero ser o único, é só o que eu posso dizer. Esse é o problema dos outros, eu não tenho que lidar com isso. Eu tenho que, claro, às vezes responder, mas é o problema dos outros realmente que eles esperam. O que faz com que qualquer coisa seja boa é porque ela vai ir além das expectativas. Você quer ver alguma coisa que vai além da expectativa. Não é uma coisa que eu estou tentando fazer, né? Está lá. Eu não fico pensando assim especificamente. Às vezes eu escrevo sobre essa sensação de expectativa, mas é isso. E você... Uma das coisas que sai do seu romance é o fato de que essas ideias de raça, etnicidade e as questões de identidade racial não são singulares, não são únicas aos negros. Existe uma cena muito engraçada, onde os personagens estão se perguntando em que vizinhança, para qual vizinhança ele pode se mudar. E é uma mulher mexicana que diz, não vai para lá, tem muitos mexicanos, não se mude para lá. Então é meio que universal, né? Sim. Eu acho que a autopiedade é universal, né? Tudo é universal até um certo ponto, né? Às vezes o autor e o leitor permitem que isso seja. Você pode dizer, isso não é o seu universo é o XYZ. Às vezes você pode estar certo, às vezes não. O processo, eu acho, para mim, coisas como vulnerabilidade é uma coisa universal. Hipocrisia, todas essas coisas que nós estamos falando são universais. Ódio, enfim, são coisas.
no fim das contas, eu acho que a humanidade não é muito diferente, né? Ainda fazendo a mesma merda que fazíamos há 2000 anos. O que não significa... Bom, não é que eu não acredito na humanidade, mas enfim... Eu ensino literatura, escrita criativa, né? E alguns estão convencidos que a vida deles é tão genérica que eles não têm nada a falar. Eu acho que uma coisa que nós temos em comum é que nossas experiências são específicas, até o tédio é diferente em lugares diferentes. Você vai ler, como por exemplo, a história da Deborah Tall. Ela fala sobre o tédio repetido, e tudo que ela fala é uma casa, 3 árvores, uma casa, 3 árvores, uma casa, 3 árvores, uma casa, 3 árvores. É repetido o tédio, repetido. Em situações como essas, o que eu acho que nós temos em comum é porque nossas experiências são muito singulares, são muito únicas, são nossas. Quando você tenta ser universal, você acaba caindo no que é vago. Eu acho que parte disso é que como nós fomos ensinados a ler. Esses livros são sobre raça. Esses daqui são sobre feminismo. Esse aqui é sobre sexualidade. E é como que a noção de a literatura branca não foi de raça, sobre a raça desde o início. Enfim, é sobre raça também, é sobre percepção, na verdade. Muitas vezes os livros são sobre o que não está ali, como o que está ali, entendeu? Então, para mim, pelo menos, é muito simples. Eu não dou a mínima, caguei, basicamente. Claro que meu livro tem sucesso, óbvio, mas fazer o livro que eu faço, eu tenho que esquecer o resto um pouquinho, da melhor maneira possível. Sim, eu acho que é uma observação pessoal aqui. Eu acho que talvez na literatura, no passado, a literatura era um pouco mais promíscua. Você lia Mark Twain, ele colocava tudo ali, sem ninguém dizer, isso é raça, isso é mulher, é sobre criança, sobre o que é. E agora, hoje em dia, e talvez uma pressão até acadêmica, aquela camisa de força acadêmica, os rótulos que a gente tenta dar as coisas são sobre gênero ou são sobre raça. Eu acho que talvez seja um pouco por aí, sim, mas eu acho que, enfim, a nosso favor, ao nosso crédito, as pessoas hoje em dia têm mais voz hoje em dia. Então é difícil deixar essa bobagem toda e não receber algum vento contra, assim, né? Não receber algum retorno. Mas não significa que você deve derramar a merda toda se eu não vou dizer para você não fazer, mas é isso aí. Mas eu acho que faz parte, mas não é só isso. Não são só essas limitações acadêmicas. As coisas mudaram, sem dúvida, de algum certo ponto. Eu acho que isso é uma das coisas que às vezes as pessoas erram em relação à questão da apropriação cultural. Quando se trata de literatura, enfim, Leon Shriver disse muitas coisas que eu discordo. Não é o direito de escrever o que você quiser. É seu privilégio. E agora, falar merda não é seu privilégio. Agora, não é necessariamente você estar lutando pela liberdade, pelo território, do que falando sobre uma crítica ruim. Você vai livrar de todos o quê? De todos os críticos, porque você teve uma crítica ruim. Eu acho que eu nunca tive um autor eu nunca ouvi alguém falar que olha, esse escritor não devia escrever sobre isso. Mas olha, se você escrever e deu errado, é voltar a estaca zero e começar de novo. Eu acho que muitos escritores achavam que eles podiam escrever sobre coisas que ninguém nunca ia se perguntar, nunca ia questionar. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer isso. Você vai ser questionado. Mas não é censura, é crítica. Você tem regras, você vai ser criticado, vai ter resenhas a respeito. Essa é a diferença entre essas duas coisas. Essa questão de apropriação cultural se tornou muito grande e leva a perguntas como, por exemplo, alguma outra pessoa poderia ter escrevido o seu romance, como um não-jamaicano poderia ter escrito o seu romance. Mas esse tipo de forma que as pessoas, isso pesa nas pessoas, intimida as pessoas. Você está dizendo que é medo mais de uma crítica ruim do que qualquer outra coisa. Eu estava vendo algumas das reclamações que as pessoas que pensam que estão sendo, fazendo a apropriação cultural. Às vezes são críticas por homens brancos, dizendo, olha só, não sou de uma espécie, é um cara branco que está falando isso. Agora, nós erramos, tentamos de novo, e aí você vai escrever melhor, eu não acho que você possa... Você não pode ficar preguiçoso. Não é mais permitido ficar preguiçoso. Isso, acho que é uma coisa boa, não é não?
no fim das contas, vai simplesmente ajudar você a escrever melhor. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas já e eu vou pedir a todos que mandem mais perguntas, quantas perguntas quiserem. Bom, uma pergunta é para o Marlon. Diz: a raiva é uma sensação constante expressada pelos seus personagens. De onde vem essa raiva? Rage. Ah, sei que você falou reggae. Não, reggae ou rage? A palavra rage e reggae é parecida em inglês. Mas rage, raiva, não reggae. Que, surpreendentemente, você parece ser bem tranquilão. Bom, eu sou um cara dos subúrbios, entendeu? Enfim, minha briga era Michael Jackson versus Prince. Era a única coisa que eu brigava. Uma outra versão dessa pergunta que alguém me perguntou: o que custou emocionalmente escrever o meu livro? E eu fiquei, me custou eu tive que, demorei a devolver meus livros na biblioteca. O dia que eu me dei conta disso há 10 anos, que o que eu escrevi quando eu estava deprimido, muito ruim, muito mal, uma depressão grave, e o que eu escrevi quando eu estava super feliz, é muito parecido. Isso eu fiquei chocado, porque eu sempre achei, olha, se eu estiver super deprimido, vai aparecer no meu trabalho, vai aparecer na minha obra. E aí, realmente, não aparece. Quando meus alunos falam sobre, eu não escrevi porque eu estava meio para baixo, isso aqui, eu falo, olha, eu sei que você acha, mas você não estava tão deprimido quanto a Virginia Woolf, então vai fundo e escreve. E ela escreveu mais 15 romances, mesmo deprimida. Então, olha só, pega a tua depressão e vai escrever. Eu também acredito numa coisa sobre ser um jornalista para pessoas imaginárias. Se eu ficar pensando nisso, eu não vou ser fiel. Eu vou ficar envolvido na história de uma forma que eu não quero me envolver, porque os personagens são pessoas. E não é a minha história, a história é deles, dos meus personagens. Então, você tem que ter esse afastamento, especialmente quando eu estou escrevendo coisas sobre violência, por exemplo. Eu, na verdade, eu tenho nojinho, não gosto de violência, eu sou aquela pessoa que vai fechar os olhos no meio de um filme de terror, eu escrevo coisas horríveis e eu mesmo não consigo lidar com isso. Em relação à raiva, eu acho que é um pouco mais complicado que isso. Esses meus personagens nem sempre são raivosos, às vezes são amargos. Simplesmente, às vezes, não acharam esse momento, às vezes eles estão rindo de uma situação que eles se encontram. Mas, foi uma época raivosa, digamos assim. Mas até mesmo a raiva tem dimensões e níveis diferentes e contradições. Você passou por tudo isso. Antes do prêmio do Man Booker, você tem que fazer todas as discussões, esses painéis, essas apresentações. Então, eu fiz e eu estava com todas as outras pessoas que estavam na lista, enfim. E aí, a pessoa que estava moderando, ela olhou assim para minha cara e falou assim: por que o seu livro é tão raivoso? Aí eu senti, assim, só depois que eu parei para pensar e falei: tem um livro aqui sobre essa mulher que odeia a mãe até não poder mais. Tem um outro livro aqui sobre um assassino em série que mata a família toda. Enfim, eu comecei a pensar assim, a pessoa arrasta os corpos para o porão. Por que o meu, que é o livro do raivoso? Não entendi. Não tem violência assim. Mas essa coisa de o que as pessoas interpretam como sendo raiva. Quem pode expressar como raiva? E é só o que eu quero dizer a respeito. É isso que eu tenho a dizer a respeito. Meu livro não é raivoso. Meu livro é violento. Eu sempre digo, olha, eu acho que você está confundindo isso, ressonância e preponderância. Preponderância com ressonância. E eu dou esse exemplo, por exemplo, Led Zeppelin. Led Zeppelin, Kings of Hard Rock, assim, aquele rock, eles são aquilo que é música alta. Led Zeppelin, é um pouco folk. Um artista folk poderia fazer isso. Isso é um artista folk com alguns momentos mais animados, assim. Enfim, a coisa barulhenta, pesada, vai reverberar através do álbum. Então você fica pensando que é aquela música pesada o tempo todo e você vai ter que ir para a Califórnia ouvindo aquilo. Para mim, mais uma vez, eu acho que a violência vai reverberar
Essas coisas, é claro, têm seu custo. Alguém morte, alguém matou a mãe, uma mãe de alguém vai sofrer, a irmã de alguém vai sofrer. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria que ficasse, mas eu acho que não é tão violento assim. Só a violência reverbera pelo livro, eu diria. Tem uma pergunta aqui para o Paul. Josélia, você poderia falar sobre a antologia Holcomb e a antologia dos afrodescendentes? Eu coloquei a capa errada. É uma excelente capa. Eu devia ter escolhido outra capa. É uma capa linda, do Holcomb, que é uma antologia de humor afro-americano. É uma boa pergunta. Eu acho que o ímpeto de fazer isso foi há um livro chamado Oreo, uma mulher chamada Fran Ross. Eles lançaram de novo ano passado esse livro. Eu só li esse livro quando eu estava com uns 30 e poucos anos. Ele foi escrito no início dos anos 70, acho que 71, 72. Eu li esse livro e é brilhante. Eu disse, cara, como é que eu nunca tinha visto esse livro? E eu não posso dizer porquê, mas eu não sei, mas eu acho que parte porque simplesmente não se encaixa nessas categorias do que as pessoas deveriam escrever. E é diferente. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sobre quais são aqueles donos da literatura afrodescendente. Por que eu não encontrei quem são as vozes? E aí eu vi uma autobiografia de Chester Himes na época. E aí eu fiquei pensando, ninguém fala sobre humor negro nesse sentido literário, apesar de haver. Não havia tanto, mas eu acho que mais uma vez é a expectativa mesmo. Não só a indústria, o setor, mas também da perspectiva do próprio autor, do que você pode ou não pode fazer, o que você deve ou não deve fazer, eu acho. Então eu tentei montar essa antologia de humor que era literário, mas tem discursos de Malcolm X, Mike Tyson, há todo tipo de coisa ali, que eu acho que as pessoas acham que é como raivoso, mas para mim é super engraçado, eu acho hilário. Pode ser uma distinção mais complicada entre uma coisa e outra. Existe, você pode fazer a mesma coisa com o humor jamaicano? Sim, muitas piadas na breve história, piadas jamaicanas, então, deixa eu ver se me lembro agora de alguma piada. Novamente porque gostamos de rir das coisas, como eu disse antes, há muitas situações que ou rimos ou choramos, então, muito disso. Há uma coisa tão absurda da vida no Caribe, quando as pessoas perguntam, Gabriel Garcia Marques sobre o Caribe, Marques disse, a ficção é uma ficção. Ele não gostava do realismo mágico, é o Caribe. Somos assim mesmo, não é realismo mágico no Caribe. Eu, pessoalmente, vi isso ao vivo em cores. Então, é algo que sempre foi uma parte essencial do caráter caribenho e jamaicano. Se você for responder à dureza, à vida dura, você não tem muitas ferramentas. Então, o humor é uma ferramenta essencial. Há uma pergunta aqui para ambos sobre como o mercado literário mudou ao longo das suas vidas enquanto escritores. As coisas mudaram em termos do mercado desde que se tornaram escritores. E como você vê esse mercado evoluindo daqui a 10 anos? Uma pergunta muito grande, talvez. Eu não sei se mudou tanto. Até ganhar o prêmio como aquele cara negro, eu acho que era havia autores literários respeitáveis já. Eu acho que o livro na indústria editorial nos Estados Unidos não tem a menor ideia do que está acontecendo no mercado. É por isso que sempre são tomadas de surpresa. Há 10 anos atrás, Lovely Bones, como esse livro foi um sucesso. Então, a resposta é que nós tivemos toda uma gama de crianças mortas e Sexto Sentido, o filme também. Foi interessante que ninguém se deu conta de que a moça que faz o plágio ainda não tem uma vida, e ninguém se deu conta. Isso me surpreendeu. Eu acho que
Os editores mais inteligentes não olham assim. É um livro que as pessoas devem ler. Eu vou fazer tudo que for necessário para que leiam. Não pensam de onde estão indo as tendências. Eu estive num festival literário. Eu sempre gosto de uma Anjos vai ser a onda, crianças com doenças terminais, era a onda do ano que vem. Não eram os anjos, ninguém se dá a mínima pelos anjos. Somos obcecados com o futuro porque achamos que podemos quantificá-lo e qualificá-lo. E sim, há muitas ficções de fórmula. Eu leio muitas delas, mas há uma espécie de Britney Spears, essa atitude de Britney Spears para a literatura. Se isso vende 10 milhões de cópias, vamos fazer mais 4 deles. Então, Marlon tem toda a razão. Uma questão é que isso pode ser minha percepção, mas o mercado editorial independente está se tornando muito mais forte. Eu acho que é importantíssimo. Podemos confirmar, estando, talvez seja diferente na Europa, não sei, mas acho que Ash Graywolf, por exemplo, esses editores estão publicando livros excelentes. Graywolf, por exemplo, estão vendendo muito bem, mas esses livros não ganham os grandes prêmios. Todos os grandes prêmios, pelo menos nos Estados Unidos, ainda vêm das grandes editoras, mas aqueles livros realmente... Eu acho que minha percepção mudou, pelo menos. Apesar de eu não sou pessimista em relação ao mercado, eu acho que é um tempo excelente. Paul, eu, por exemplo, nunca aceitei essa ideia se alguém está procurando Jonathan Franzen. Há muitas pessoas tomando coquetéis em festas em Nova York, perguntando por que ninguém lê o livro, porque são livros ruins, porque há muitas coisas interessantes acontecendo, muitas coisas positivas. Livros de poesia estão chegando na lista dos 10 mais vendidos, e isso é uma coisa ótima. Todd Wright Citizen vendeu mais do que muitos romances, um livro de poesia. Meu problema com a indústria editorial é que subestimam o público deles. Então, o ótimo sobre as editoras independentes, eles não podem se dar ao luxo de subestimar os leitores. Eu posso construir um público para esse autor, eu vou fazer o trabalho. É por isso que estão fazendo as entradas tão importantes no mercado. O título do evento é O Grande Romance Americano. Marlon, você escreveu sobre isso. Isso é uma ideia que pesa muito em todos os autores americanos. Chegou a hora de eliminar essa ideia do grande romance americano. É alcançável, é desejável. Você sabe do que está falando, sim. Eu espero eliminar antes das pessoas chegar ao grande romance sueco, porque os irlandeses já estão dizendo o grande romance irlandês. É muito desanimador isso. O grande romance americano é a neurose americana. Então, esse complexo de inferioridade é o excepcionalismo americano, é a questão de inveja de pênis, enfim, essa ideia de que há uma espécie de livro definitivo e nunca pode haver esse livro. Para mim, o mais próximo é American Tabloid, de James Ellroy, porque eu acho que foi, pelo menos naquele momento, o único escritor americano que conhece que o sonho americano é um pesadelo para o resto do mundo. É uma tentativa de colocar uma grande afirmação, mas da besteira dessa ideia, mas é uma ideia tão ridícula, mas pode ser divertida, mas eu acho que é uma coisa... eu nunca ouvi esse termo em 15 anos. Talvez você tenha ressuscitado esse termo do grande romance americano. É muito difícil hoje em dia não falar sobre política. Ambos vivem nos Estados Unidos, escrevendo e trabalhando nos Estados Unidos. É impossível
fugir dessas nuvens. Eu tento o máximo, mas qual é a sua leitura enquanto pessoas interessadas nas artes e na fabulação e contar histórias sobre esse país onde vocês vivem? Qual é a sua leitura da política atual nos Estados Unidos? E você responde primeiro, né? Não sei. Eu acho que é impossível se alienar do tempo que vivemos, mas o impacto disso pode ser qualquer coisa. Eu acho que as coisas que acompanham isso, que podem acompanhar isso, vamos falar sobre Trump. É isso que estamos falando, não é isso? Com isso vem, felizmente, vem uma onda, um ressurgimento de um movimento contra as pessoas lutando também. Mas, às vezes, isso cria uma ideia de não temos tempo para a arte, ou não temos tempo para o humor, ou tudo tem que servir aquele fim, mas é apenas um pequeno pedaço. E nada disso é preventivo, pode ter um impacto, mas eu não acho que isso muda o que as pessoas estão fazendo, dá algum objetivo para alguns. Eu tenho algo para escrever contra, não tem nada errado nisso. E podem dizer, não temos tempo para isso, mas a pessoa sobre quem estão falando, mas eu tenho tempo para mim mesmo. Então, eu não sei, é difícil para mim. Sei lá. Sempre fico muito suspeito os escritores com a missão, aqueles fazem arte péssima, inclusive, e sempre acho que existe, você tem a exceção porque estou escrevendo sobre sociedade. É necessário, então, também é uma merda, mas a ideia, uma das coisas que você descobre e que é engraçado nos dois lados, essa ideia de que os tempos atuais, a primeira coisa que devemos eliminar é a arte, descartar poesia e arte, porque temos coisas mais sérias a conversar. Mas os romancistas estão interpretando e fazendo sentido do mundo. Não importa o lado, se você tomou a decisão de não ter mais arte e poesia, eles já ganharam, já venceram. Toda a questão é tirar arte e sociedade civil. Se você está convencido que já não precisa, não tem o que tirar de você. Você já não abre mão. Então, é uma das coisas que temos que ser vigilantes, que não permitamos essas coisas que nos definem, que sejam descartadas, porque é uma missão maior, etc. Eu sei que eu conheço ativistas bem envolvidos e respeito. Eu não tento ser um ativista, eles não querem ser romancistas. E eu tenho uma página na Facebook bem politizada, mas eu me reservo ao direito de escrever sobre bruxas e fadas e não deixar um subtexto que fala sobre Trump de alguma maneira. Eu quero falar uma coisa rápida. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi logo depois da eleição. Eu sou muito lento, mas depois de ouvir, Guernica fez aquela obra. Picasso fez a obra Guernica, é uma das coisas, mas, ao mesmo tempo, não sou historiador da arte, mas eu tenho certeza que há quadros não políticos que são poderosos também. Sempre vai ser arte boa e ruim. Não importa nada quem, mas sempre vai ser assim. Eu acho que é um momento perfeito para encerrar. Paul, Marlon, muitíssimo obrigado. Appreciate it.